Boa tarde, né? Mais uma vez, né? Continuando nosso Papo Mimo. Para quem ainda não, né, não teve oportunidade de ver outros programas, é uma conversa que nasceu a partir da história de 40 anos fazendo mímica, de estar nos palcos mais variados dessa cidade, seja ele de madeira, com luzes, ou em brita, gramado, em cima de caixote. Então são 40 anos, né, dessa estrada e para comemorar esses 40 anos, criamos o programa que é um Papo Mimo, né? Para quem não sabe, mimo no nosso idioma a gente usa muito para uma coisa carinhosa, né? Uma coisa delicada, um presentinho que você dá, um mimo que você faz para alguém. Mas no espanhol, o mimo também significa mímico, né? E aí eu falei, cara, nada melhor do que usar esse nome, né, com essa dualidade aí, que é a mistura exatamente do programa. Para você, né, que não consegue, né, por algum motivo enxergar com as retinas, mas enxerga com a alma, com os ouvidos, com o coração, a gente dá uma geral sobre esse nosso espaço. O Caco está vestido elegantemente aqui, numa camisa amarela, florida, com os detalhezinhos maravilhosos. O Caco, né, que é um agitador cultural, que coordena o coordenador do espaço H2O. A Maria está com, né, uma jaqueta jeans, né, uma blusa preta, toda cheia de rendinhas e tal. Eu estou num terninho azul, com uma camisa branca por baixo, com os dizeres indianos e tal. Atrás de mim tem um painel que dá uma informação sobre, né, o aspecto do programa, os agradecimentos. Aqui embaixo tem um agradecimento à TV Comunitária e também à Secretaria de Cultura, que são, né, a Secretaria de Cultura forneceu os recursos para fazer, e nós temos a parceria aqui da TV Comunitária para mais este programa, para mais este bate-papo, na verdade é esse encontro, né? Encontro com duas pessoas fantásticas, né? Marília, que é uma guerreira, uma lutadora por um espaço, conseguiu criar uma história muito forte em Samambaia, né? Com o imaginário cultural, um espaço fantástico que agregou um monte de trabalhos, vem, né, lutando pela existência. O Cacos, que é um produtor também e que tem, né, tem sob sua responsabilidade a H2O, que é um grupo de teatro, é também um espaço de manutenção, de ideias, né, de fazer fervilhar as coisas. Bom, essas duas pessoas hoje a gente propõe falar sobre uma coisa muito legal, nos últimos 40 anos, que é resistência, né? Eu uso espaços e resistência, porque manter um espaço já não é uma coisa muito simples. E ainda mais agregar a questão da resistência de fazer. Então esses dois temas são os nossos temas de hoje. E como nos orienta o cavalheirismo. Sua vez, Marília. Com você. Bom, vai lá. Então, eu sou Marília Abreu, né? Moro em Samambaia, né? E estamos lá desde 2008, né? Batalhando, né, com relação à questão cultural lá na cidade. É uma cidade que não tinha, né, nenhum espaço público de cultura, né? Foi inaugurado agora em 2018, né, o Complexo Cultural Samambaia. E antes dele, a gente vem nessa batalha, né, de luta e resistência, né, para o desenvolvimento cultural da cidade, né? Eu faço parte da CIA Teatral Roupa de Ensaio também, né, eu sou atriz, e foi com o intuito, né, de levar o teatro, que já existia, na verdade, né? Samambaia tem uma história cultural muito interessante, né, que já desde o seu início existe uma efervescência cultural muito forte na cidade, né? E o teatro também, né? Aí com a Via Sacra, né? A Paixão do Cristo Negro, outros grupos, né? Com a nossa querida Verônica Moreno, né, Carlos? Que sempre teve nessa participação na cultura da cidade, né? E no desenvolvimento cultural da cidade. E em 2008 eu mudei para lá de mala, cuia, menino, papagaio, periquito, todo mundo, né, para também atuar na cidade com a questão cultural. E em 2011, né, foi quando a gente inaugurou o Espaço Imaginário Cultural, exatamente, né, que também com essa ideia,
né, de levar para a cidade também, né, a cultura das mais diversas formas, das mais diversas linguagens, né, tanto é que assim, o imaginário, a gente oferecia muitos cursos, né, de dança, de violão, de canto, né, e também recebia e oferecia para a comunidade, né, o acesso à cultura, né, ao teatro. Então, muitos grupos do Distrito Federal passaram também a frequentar, muitos outros que também não eram do Distrito Federal também passaram a participar, né, de festivais. Nós tivemos lá festivais bastante significativos para a cidade, que foi o Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Brasília, né, que a gente levou espetáculos da Argentina, da Itália, de Cuba, né, então para a cidade, para uma cidade que era desprovida, inclusive, né, de um espaço público, né? Samambaia não tem até hoje um cinema, né? Tem um Cine Teatro Verônica Moreno, que fica no Complexo Cultural Samambaia, mas um cinema mesmo, assim, uma sala de cinema não tem, né? É um espaço que acaba sendo multiuso, né? Que é esse espaço do complexo, né? E também esse engajamento, né, na luta pelo desenvolvimento cultural da cidade, né, agregando os artistas da cidade. O Imaginário teve uma participação muito pontual e significativa nesse sentido também, né, de auxiliar aí o movimento cultural da cidade, né, agregando os artistas, participando e ajudando também no Sarau Complexo, né, que foi um sarau que foi criado com o intuito de mobilizar a comunidade, né, tanto artística como também da população, né, da sociedade civil, para essa necessidade, né, de que a cidade, na época tinha cerca de 200 mil habitantes e não ter nenhum espaço, né, nenhum lugar de... Exato. Então, a gente vem aí nessa batalha, né? Mas uma curiosidade, aí assim, eu quando comecei a fazer teatro, né, a gente tinha dificuldades do fazer teatral, mas em especial as mulheres tinham mais dificuldades, porque elas carregavam várias questões. Familiar, né, a família, isso não é para moça, isso é para vadia, aquelas coisas todas que a gente, né, já conhece. Principalmente né, eu quando comecei a fazer teatro, a questão daqui a pouco é maconheiro, daqui a pouco é não sei o quê, ou seja, a relação que se faz com fazer teatral está sempre ligada a um desvio de conduta, né? E para as mulheres, na minha época, era muito mais complicado. E aí, como é isso? Mulher, mãe, dona de casa? Mulher, mãe, dona de casa, professora. Então, como é que é isso, Marília? Um monte de coisa, anos, né? Fazer teatro, né? Fazer, não é nem, no seu caso, não é só fazer teatro, é fazer cultura, né? Mobilizar a questão cultural. Como é que é isso para você, assim, né? Numa cidade periférica ainda, né? Com várias dificuldades, a gente não tem que ficar curioso, né? Então, eu tive muita sorte, né? Na questão familiar. Porque assim, eu sou a quinta filha, sou a filha caçula, né, de uma mãe divorciada em 69. Então ela já era de vanguarda, já sua era mãe. de vanguarda. E o entendimento que a minha mãe, ela sempre teve da arte, é justamente que a arte tem esse poder transformador, né? Então, desde muito pequeno, a gente sempre foi meio que incentivado, né, a ter assim alguma alguma habilidade ou contato, né, com a música e tal, assim, só que eu sempre fui meio, acho que porque eu era caçula, não sei, né, sei que as minhas irmãs iam pro piano e eu queria bateria. Aí minhas irmãs, eu sou a quinta, você é um homem e 4 mulheres, né, as minhas irmãs iam pro balé, eu queria judô. Aí o judô não deu muito certo, né? Minha mãe falou assim, não, judô é demais, escolhe uma outra coisa. Assim, aí eu fui fazer natação. Então, e o teatro, para mim, assim, desde muito criança, na escola, eu acho que a gente também, quando você frequenta a igreja, né? Eu sempre fui de igreja católica, então a gente tinha essa oportunidade de vivenciar o teatro na igreja também. Então isso, de certa forma, santifica o teatro, né? Sim, é verdade, porque assim, ele é uma interpretação de louvor, né? Não é um alto, né? Não é para você mesmo, né? Em função da igreja, em função do...
Então, nesse sentido, acabou sendo natural, assim, né? Eu fazer teatro e tal. Então, eu sempre carreguei isso, né? Eu sou geminiana, e geminiano sempre tem que escolher várias coisas ao mesmo tempo, né? Parece que gosta de um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu acabei deixando artes cênicas no UNB e fui fazer educação física. E aí eu carrego essa duplicidade, digamos assim, na minha vida, né? Então, eu sou da Secretaria de Educação também e faço cultura, né? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, assim, essa questão da maternidade, né? De todas essas outras coisas, a gente realmente sente e percebe que existe, sim, também esse peso maior. Né? Porque a gente acaba atuando, né, com a dupla, a tripla, a quádrupla jornada, né? Sim, não tem como fugir, né? E aí, Cacos, né? Pois Cacos, né, que é um produtor, que é um ator. Eu tive, né, o prazer de dirigi-lo fazendo a encenação de Santo Cício. Vamos voltar, tá? Vamos voltar, vamos, né? Pelo menos fazer um último momento, né? A gente ele precisa... acabou, ele tá no limbo, né? Ele acabou, mas não acabou, né? Ficou a gente assim, precisa ir em Juazeiro, em né? Juazeiro, levar o Cício pro Juazeiro, não é nada mais justo. E aí, como é que é pra a gente, como a gente tá falando da questão de espaço, dessa questão de resistência, eu te conheço muito bem, as pessoas talvez não conheçam tanto, mas eu sei que era uma jornada muito completa, é muito complexa na realidade, né? O complexo é lá, mas a sua que é bem complexa, porque era um espaço privado, de aluguel, né? Então, assim, como é que segura uma onda dessa, que benefícios isso foi para a cidade, que é importante também citar, né? Que são 2 trabalhos nas periferias da cidade. Exatamente. Né? E voltado a um público mais periférico até. Na periferia, o público que normalmente atingia ainda era mais periférico da periferia, quer dizer, triplica a responsabilidade também, É né? aquele que não tem acesso mesmo, Exatamente, que tem conflitos, que tem uma série de questões. Pois é, eu sou o Cacos Martins, né, como você já apresentou, e eu tenho um espaço, a CIA Teatral H2O, e o espaço que tem o mesmo nome, que os dois ficam no Recanto das Emas, né, e lá estreou um pouco depois da Marília, a Marília 2011, a gente foi em 2013, e desde, assim, é uma loucura a gente montar um espaço sem patrocínio, sem nenhum recurso público, né, mas foi assim que nasceu o Espaço Cultural. Na época eu era contratado pelo SECONS, que é Serviço Social da Construção Civil, que a gente fazia espetáculos em canteiro de obras. Então eu fiz isso durante 20 anos. Então era um trabalho muito bacana, que embora não fosse muitas as apresentações, mas a gente tinha um cachê fixo, digamos assim. E esse cachê fazia com que eu pudesse bancar o espaço. Uma regularidade, garantir uma regularidade. Garantir uma regularidade. Então eu mantive o Espaço Cultural H2O durante 7, 8 anos, com recursos próprios mesmo, com dinheiro de espetáculo mesmo, entendeu? E aí lá nasceu, por exemplo, o Festival Nacional de Teatro de Bolso, que é um festival que a gente já fez 2 edições, que foi muito bacana. Vai ter a terceira, Vai ter a terceira, provavelmente agora em maio, né? Eu espero que dê tudo certo para ser em maio. O espaço está temporariamente fechado, mas até lá eu espero que a gente consiga reabrir. Até porque a gente não pode descartar, né? As pessoas precisam, né, relembrar sempre que a gente vem de um processo de pandemia. Exatamente. Na realidade, nesse processo de pandemia, difícil, fechou vários espaços, né? E vários outros espaços fechou. De várias naturezas, inclusive. Exatamente, não só da cultura, né? Mas vários outros fechou. E a gente está nessa batalha. Manter esse espaço sempre foi isso, né? Primeiro que é o único espaço que tinha na cidade, né? Espaço... nenhum outro espaço. Samambaia não tinha cinema, Recanto também não tem, né? Então era um espaço que tinha para ensaio de outros grupos, inclusive, e para a comunidade mesmo. Não tinha outro local que a comunidade se encontrasse. E lá acontecia ensaio de dança de grupos de colegas, ensaio de outros grupos da comunidade. Enfim, era um espaço que agregava outros grupos que estavam lá frequentemente, né? Infelizmente agora, no final de 2019, a pandemia de 2019, né? Foi a gente teve... março. A gente março teve, de 20, né? Março de 20.
ela começou 2019. no final de 19. Na realidade o espaço lá ficou fechado um pouco antes, em setembro de 2019, na realidade. Foi um pouquinho antes. Exatamente por recurso mesmo, porque como eu bancava exatamente com recursos próprios, o recurso acabou. O recurso acabou e a gente teve que realmente fechar as portas. Aí foi quando entrou a pandemia e ninguém conseguiu mais fazer nada. Aí não tinha nem como retomar, né? Porque não não tinha nem como pra retomar. onde retomar. Né? Agora a gente tá começando a renascer novamente, né? Inclusive esse programa, né? A produção, esse projeto 40 anos de cultura a gente está fazendo juntos, né? Está sendo muito bacana. Mas vai dar certo agora. Agora as coisas vão dar. Tá dando. Inclusive com a aprovação da terceira edição. E eu acho que o grande dificultador, na realidade, que a gente tem hoje, assim, ao meu ver, quer dizer, manter a regularidade de um espaço é muito complicado, né? Porque não adianta, ainda mais quando a gente vai para, né, eu moro num lugar que também não chega a ser, periferia também, né, fora do circuito central da cidade, com dificuldade de acesso, etc. Então eu percebo que às vezes manter isso, às vezes você precisa de ações mais comerciais até, numa tentativa de, né, mas ao mesmo tempo a ação comercial às vezes exige um pouco mais de acabamento de algumas coisas, né, porque é o tipo de material que você tem, é como o banheiro né, como se você vai atender comercialmente, você precisa de uma sofisticação maior de algumas coisas. Ou seja, eu percebo que manter espaço definitivamente casa com a segunda questão, que é a resistência. E a gente sabe, a Marília sabe muito bem, por exemplo, alugar espaço para outros grupos, a pauta, o dinheiro da pauta não banca o espaço. Não. Nenhum espaço consegue se manter com o dinheiro da pauta, né? No máximo uma faxina. Exatamente. Então você tem que ter um recurso de alguma forma para manter. Principalmente um espaço alugado como era o meu lá, né? Que era alugado, a gente ia pagar aluguel, água, luz, funcionário. Todo conjunto para né? estar no espaço. Muita coisa. Então é um valor muito alto para se manter com recursos próprios. Então a pauta realmente não cobra essa despesa. Nem a pauta, muito menos a bilheteria, né? Sim. Porque no lugar que está, as Você pessoas... não pode cobrar valores que não venham as pessoas. E muitas vezes você não pode cobrar nenhum valor, né? porque não tem como. As pessoas realmente estão ali quiser lutando muitas vezes para sobreviver, né? Exatamente. Se você quiser o público, você vai ter que fomentar, né? Você vai ter que criar a condição para que ele assista, na realidade. E como artista gosta de casa cheia, a gente acaba liberando, né? Não tem jeito, eu concordo plenamente. Eu vivo, né, assim, de vez em quando eu saio, assim, acho que em alguns outros países da América Latina, da América do Sul, que eu frequentei, parece que é uma tradição maior, né? Eu lembro que a Argentina que eu fui, na Colômbia, principalmente, a Colômbia tem uma prática interessante, ou seja, é parte da construção cultural da cidade, ter os pequenos espaços, sabe? Assim, a percepção que eu tive, que aí tem La Polilha, tinha um outro espaço, na Argentina, Matacandelas, né? Ou seja, tinham vários espaços, são pequenas casas, e que você cabe ali 30 pessoas, 20 pessoas, mas isso parece que era mais a sensação que eu tive, eu não tive a oportunidade muito de conversar sobre as grandes dificuldades de tocar, mas a sensação é que é parte, sabe? É quase ter o botequim da esquina, sabe? Assim, o bairro um pouquinho maior quase sempre tem um espaço. Tanto que eu ia no La Polígia, que era coordenado pelo Jader, e aí houve um processo de ruptura nesse grupo, e aí ele criou coisa de, sei lá, 2 km de distância, um outro espaço. Né? Você imagina, aqui, onde que a gente vai ter 2 km de distância, 2 espaços? É raro, né? Que eu nem sei, acho que o Brasil nem tem isso. Não. Brasília está fechando, cada dia fecha o espaço, fechando, né? Inclusive era uma coisa que questionavam muito, assim, quando abrir o complexo cultural, aí o que é que vai ser do imaginário? O imaginário vai continuar. Sim, né? Não continua hoje em função de uma série de questões que vieram acontecendo, né? E que acabou realmente a gente falar, não, ok, então... Vamos reunir nossas forças. Vamos mudar para outro canto, né? Digamos assim. Vamos caçar outra lavagem de roupa no sentido de ir para continuar fazendo. Continuar resistindo. Exato. Mas eu acredito, Marília, que ano que vem as coisas vão mudar um pouquinho. Eu estou muito otimista com os projetos, com as coisas que vão vir o ano que vem.
Será possível que não abra uns 10 espaços para ano que vem? Ou pelo menos, acho que nem sei se abrir, mas eu acho que tem que, por exemplo, a gente teve o Ayrton aqui, que também mantém o espaço, né? Isso. Tem lá o Semente no Gama, que procura manter o espaço. Acho que o primeiro passo, mais do que abrir novos, é fortalecer os que já existem. Na realidade, não é nem abrir novos, é abrir os que fecharam. Né? Aí sim. É o reviver, né? Na verdade, reavivar todos os res que a gente puder. Uma coisa que eu acho também, Miquel, assim, que eu acho que acontece, eu acho que vai muito da gestão também. Felizmente ou infelizmente, da gestão governamental. Porque se ela não acredita nisso, ela vai lutar contra isso. Exatamente. Ou não vai levar isso em consideração. Exatamente. Né? Então, eu acho que é preciso, de alguma maneira, se organizar para que, né, lógico que tem acontecido, os editais e tal, mas é preciso criar algum mecanismo em que um edital seja mais longo, talvez. Isso. Sabe? Porque, por exemplo, você faz o edital FAC e aí ele tem uma durabilidade curta para aquele processo. Talvez se a gente conseguir lutar para que... você fez um projeto, esse projeto é feito para 3 anos, 4 anos, quer dizer, você dá um mínimo de continuidade, né? Normalmente é 1 ano, né? E 1 ano é só o período de se estabilizar, né? De nascer, exatamente. Exato. Tinha também a manutenção dos espaços culturais, né? A gente teve um período que os espaços independentes, eles se juntaram, né, Caco? Não sei se você lembra disso. E a gente pensou, na verdade, a gente pensou num projeto que fosse um projeto de manutenção e circulação nesses espaços, né? Então, seria uma espécie de uma rede dos espaços culturais, né? Acabou, infelizmente, na verdade, não indo pra frente, né? mais ou menos um recurso para todos os espaços, né? Isso. Era uma coisa que beneficiaria todos. Todos os espaços igualmente. E muitos grupos também, né? Porque haveria também a possibilidade da circulação. Porque o espaço, normalmente, ele não se limita àquele trabalho, o trabalho da Marília, o trabalho do Cacos, né? Exato. Ele é uma porta que se abre para uma série de pessoas, né? Hoje, por exemplo, tem parcerias lá de meninos que estão lá em casa, ajudando algumas coisas lá no espaço lá de casa. E eles são oriundos desse projeto, que aconteceu lá na H2O. Ou seja, então acho que a compreensão que a gente precisa fazer que chegue, né, ao entendimento das autoridades, dos representantes, né, políticos, etc., é que o espaço ele não é só o espaço, né? Ele gera muito mais do que isso. Ali é um centro de vivência, na realidade. Isso. Né? De vivência, de convivência, né? Assim, por exemplo, o imaginário, como ele vinha funcionando, né? A gente também passou por isso, né? De ter um espaço alugado, que a gente fazia a manutenção desse espaço, a gente que pagava tudo dele, né? Mas depois a gente conseguiu uma cessão de uso de um centro comunitário, né? E então, nesse centro comunitário, assim, a gente não podia, por exemplo, cobrar o valor que se cobrava normalmente, né? Por quê? Porque a gente tinha um compromisso ali social, exatamente, né? Então, a maior parte das atividades que eram desenvolvidas no imaginário eram gratuitas. E para além disso, a gente ainda também acolhia as demandas da comunidade. Então, assim, cansamos abrir pauta, né? Abrir a pauta. Exato, cansamos assim, de receber a própria comunidade para fazer algum evento ali da quadra, um evento de família, né, nesse sentido, porque o nosso entendimento é que a gente está ali para servir a comunidade, né? Então, o nosso serviço, ele tanto é cultural como ele é social. Então, a gente... E isso também fazia com que as pessoas procurassem o espaço e cada vez mais viessem para dentro desse espaço, né? Eles vinham para alguma coisa e se tornava público do espetáculo, né? Pois é, falando disso, de fazer como era o reconhecimento dessas pessoas, assim, né? Porque também tem isso, às vezes fala, não, isso é só para... vamos deixar esses artistas fazendo esse negócio para eles pararem de encher o saco, né? Mas na realidade nem leva em consideração que aquela comunidade ali tem benefícios. Era perceptível a comunidade tanto do Recanto como de Samambaia, elas percebiam a grandiosidade de um trabalho como esse, era tranquilo, era uma luta muito, muito difícil, né, ao longo desses anos, ou seja, como é que funcionava isso? É uma luta, né? Não deixa de ser uma luta. Ao mesmo tempo que você consegue agregar, que você consegue encantar assim, uma grande parte da comunidade, tem uma outra parte
né, dessa mesma comunidade que vê a cultura como você colocou no início, né, da nossa conversa, assim, que questiona, né, que sataniza. Então, né, então, assim, a questão da religiosidade, por exemplo, é uma coisa que realmente dificulta bastante. Então, assim, as pessoas muitas vezes passavam na frente do imaginário olhando, né? E várias vezes. Não, se tem capoeira, né? acabou. Se tem capoeira, acabou. Exatamente. É bem desse modelo, como diz o outro, né? Então, assim, e a gente, uma coisa que é incrível, assim, talvez na H2O o Cacos tenha vivenciado isso, em geral, a gente ganhava o público pelas crianças, porque a criança é muito curiosa, né? Então a criança, ela se interessa, ela vem ali, começa a perguntar né, o que é isso, tia? O que é aqui, né? E aí você começa a criança acaba trazendo a família. Então é uma coisa muito interessante. Então a gente tinha famílias inteiras que vinham assistir os espetáculos, participar mesmo, né, das atividades. De coisas que a gente sempre julgou também, que a comunidade gosta muito. Samambaia, ela gosta muito de festejos juninos. Né? Samambaia vive intensamente o período junino, né? E o imaginário sempre teve, já era tradicional o arraiá acontecer, né? Então, assim, com essas atividades que aconteciam externamente, a gente ganhava também esse público, né? Então, existe sim esse reconhecimento, né? Então, porque eu perguntei isso porque, por exemplo, lá na época do festival, que é sempre importante falar, o festival era um festival que agregou o Brasil, né? Teve gente do Brasil inteiro. Foi uma das coisas mais gostosas que a gente participou, com espetáculos absolutamente densos, maduros, né? Ou seja, eu lembro que pessoas das escolas iam e tal. De alguma maneira, até porque a gente já estava tendo que fechar, por incrível que pareça. A gente passa rápido demais. Parece que a gente tem, né, a vida inteira para falar, mas já avisaram que está encerrando. Então, para fechar, Cacos, como é que você vê essa integração? Você conseguiu isso? Você acha que conseguiria atrair essas pessoas num novo chamamento? Pois Recanto, eu acho que tem em torno de 170 mil habitantes, mais ou menos, né, se eu não me engano. E era incrível que a gente tinha um público, a gente tinha um público mais cativo lá, que vinha assistir os espetáculos, mas esse público era da região mais distante do Recanto, de todo o DF, evidentemente, mas era incrível que os meus vizinhos, uma vez eu fiz um espetáculo exclusivo para os vizinhos da porta, dos vizinhos. Saí levando convite para todos os vizinhos os mais próximos. Sabe quantos foram? Nenhum. Mas teve público do Recanto de outros locais. Então os vizinhos porque é uma casa, do lado tem moradia dos dois lados, né? Então assim, que maravilha, vocês estão fazendo apartamento na frente. Exatamente. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, não sei o que maravilha. Aquele elogio pra caramba. Mas ir lá não iam. Eu até hoje não entendi por quê. Na verdade, eu, de uma certa forma, posso falar um pouco sobre isso, né? Pegando esse histórico todo. Na realidade, acho que a gente não entendeu, enquanto ser humano, né? Da importância da arte na vida das pessoas. Isso acho que não é uma coisa ainda que as escolas, né? Que o processo de aproximação das pessoas tenham conseguido formatar ainda, né? Que eu lembro, eu não estou aqui glorificando nem síndrome de vira-lata, é apenas percepção de comportamentos diferenciados. Eu lembro que uma vez eu fui para a Argentina no festival e o lugar que a gente saía para bater papo pós-espetáculo era uma cafeteria que era livraria. Ou seja, era muito natural essa relação. Assim, eu marquei encontro com as pessoas, vamos na livraria, que não era a mesma, era uma outra, na livraria tal, a gente toma um café, come um como é que chama? Aquela coisa maravilhosa, não, do argentino, aquele... já esqueci. Alfajor. Alfajor. Eles fazem um alfajor ótimo, não sei o quê. Então, a questão cultural ali na Argentina, né, ali que é tão perto, né, considerando outros países, ela faz parte do cotidiano das pessoas, sabe? Ela integra o cotidiano. Acho que aqui a gente não tem isso. Né? Nós somos um país hoje que nos aculturamos, no sentido infelizmente, por exemplo, a música... Seja ela, né, as músicas comerciais, hoje elas são uma repetição, elas
tem uma mesma batida, ela fica o dia inteiro batendo a mesmo som, mesma coisa, né? Então assim, aí raramente você ouve uma música com um pouco mais de criatividade. Eu não estou aqui condenando, nem louvando, nem nada, é apenas uma constatação de que a gente caiu numa comodidade, né, cultural, a gente não quer mais pesquisar, a gente não vai mais atrás, né? Talvez um Caetano, se surgisse hoje, desaparecia, né? Porque, ou seja, então a gente... Certamente tem muitos desaparecidos Tem por aí, muitos né? Caetanos, Sim, né? com certeza. Mesmo os meninos que estavam na sua festa são 2 Caetanos. Sim, pois é. E assim, muito claramente, não é nenhuma oposição a nada, porque eu acho que tem espaço para absolutamente tudo. Exato. Né? Desde a coisa mais simplória, a mais sofisticada, desde da música feita ali no fundo de quintal até a música feita pela orquestra. Eu estou usando a música porque ela é uma referência grande para todos nós, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que há uma preguiça mental, eu acho. A gente meio que se acomodou, né? E isso faz com que a gente não procure, né? Eu ando me perguntando quantas vezes a gente tem ido ao teatro, quantas vezes a gente tem ido a um cinema, né? Assim, a gente deixou de praticar essas coisas, e aí acho que essa não prática gera esse distanciamento das pessoas em querer coisas que chacoalhem, né? Que façam pensar, né? A gente meio que acomoda. E aí acho que esse é um processo que não é só do espaço, né? Não está na questão do espaço mais, né? Ele é uma questão de sociedade mesmo. De sociedade, A né? música, Educação, né? ela sempre traz mais público também do que o próprio teatro, não, né? sem sombra de dúvidas. Isso aí não tenha dúvida. Isso, eu dei a música porque a música, de uma certa forma, ela baliza tudo que a gente faz, né? Ela mexe com o ritmo, mexe com o nosso movimento, né? Então ela acaba sendo uma representante maior da questão cultural, né? A música sempre, né? Nós vivemos uma sociedade mais conservadora, onde os líricos, os eruditos tinham muito mais voz, né? Aí você vai para uma sociedade que fica mais popular, as músicas populares tomam, né? Ou seja, ela meio que representa aquilo que a gente está vivendo. Então a música, ela tem essa grandiosidade, né? Então eu falo da música como um referencial, mas é questão cultural mesmo, né? A questão de você ir no museu, não ir no museu, ou seja, é como se não houvesse pertencimento, né? A gente não... e aí os espaços vão ter que brigar dobrado, né? Porque ele briga para se manter e briga para convencer o cara que aquele lugar é legal. Então, né? Exatamente. Então, você tem que brigar 2 vezes, né? E muitas vezes 3, né? Porque estamos em 4 e 5, porque na verdade você tem que também, às vezes, brigar com o poder público, né? Sim. E sair brigando com todo mundo. Falar, gente, olha pra cá, né? Venha ao teatro. E é isso. Aliás, vá ao teatro. Vá ao teatro, vá ao cinema, vá à biblioteca, vá à livraria, vá ao museu, né? vá a shows, vá. Acima de tudo, vá, né? Porque já esgotamos, inclusive não teria assunto para falar mais umas 2 horas, mas... Posso falar rapidão? Claro, o convite? claro. Ano que vem tem Entre Mulheres e Santo Cício vai voltar, tá bom? Maravilha, e é isso, a gente está fazendo e a gente quer fazer para repetir várias vezes, porque às vezes passa ensaiando 5, 6 meses para apresentar 3 vezes, né? Um final Posso de chamar semana. também? Claro, deve. Então, sábado e domingo tem o operário. Sábado, dia 20 e 21 Perfeito. de novembro, Operárias das Artes, pelo Maravilha. YouTube, não me lembro. Agora um recado. Procura aí que você acha. Agora um recado, chefinho. Gente, 3 e 4 de dezembro, Teatro de Planaltina, Mimicando, ele vai estar lá, Mimicando, tá lá. 3 e 4 de dezembro, às 20 horas, no Teatro de Planaltina. Eu quero que o povo de Planaltina todos vá assisti-lo, Miqueias, no projeto 40 Anos de Cultura. Mimicando. É isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que estão, né, com a gente. Esse programa, né, tem caminhos que serão reproduzidos. A gente está lançando, né, o canal nosso do YouTube, tem um canal aqui da TV que pode ser assistido também. E na sexta-feira eu estarei participando, sexta-feira agora, dia 19. Eu estarei em Caldas Novas me apresentando, então, consequentemente, será a reapresentação do programa da semana passada. Mas quem não assistiu, assista, porque ficou muito bonitinho, ficou super carinhoso. E é isso, na próxima terça-feira, às 17h30, estamos aqui de novo ao vivo na TV Comunitária, fazendo mais um encontro, mais um Papo Mimo. Tem.